Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao espaçodev.blogspot.com. Meu nome é Fabrício Venâncio e essa é a videoaula 13 de Uniface. Bom galera, na aula anterior nós criamos um menu. Deixa eu relembrar aqui para vocês. O menu ele é mais um integrante da nossa library biblioteca, né? Nossa library podemos ter mensagens de help, glyphs ou imagens, panels e mais alguns objetos globais que a gente vai trabalhando conforme vamos desenvolver nossa aplicação. Então, só para lembrar, pessoal, nós temos aqui os menus. Menu bar, que seria o menu principal, e ele abre 3 drop-down menus, né? Submenu 1, submenu 2 e o submenu 3. Beleza? Isso nós fizemos na aula anterior. Muito bem. A ideia agora, pessoal, é configurar o nosso ambiente para o cliente, ou seja, a gente chama de ambiente de runtime, um ambiente de produção. Porque até então a gente está trabalhando no ambiente de desenvolvimento, né, do Uniface. Bom, para que nós possamos implementar esse ambiente para o cliente de runtime, precisamos criar esse camarada aqui, ó, o Startup Shell. Então você vai clicar nessa opção Startup Shell e vamos colocar aqui Sistema de Contas a Pagar. Digamos que essa é a sigla da nossa aplicação. Sistema de Contas a Pagar. Ok, pessoal, SCP. Da mesma forma, quando eu crio um form, né, um report, um serviço, ele pergunta, olha, esse componente SCP não existe, deseja criá-lo. Muito bem, então aqui vamos colocar aqui, ó, sistema de contas a pagar. Library, sempre importante preencher com a nossa biblioteca. E olha que legal, pessoal, menu inicial. Aqui que a gente vai fazer o link com o nosso menu principal. Você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui de cima, Retrieve Data, menu principal. E, pessoal, também é importante colocar algum comando aqui, ó, no Triggers. Então, quando o usuário entrar na aplicação, o que vai acontecer? Eu vou chamar um form 0, FRM 000. Esse form seria um form inicial, a gente vai construir ainda, tá? É um form que nós não fizemos ainda. Então vocês já aprenderam que para ativar um componente é o comando activate, beleza? Abre aspas duplas, FRM 000 é o nome do form, que é o componente que eu quero chamar. Existe também um comando apstart. Vou passar uma outra dica aqui para vocês, pessoal. A documentação do Uniface fica aqui, ó, no diretório de instalação do Uniface, né, o 97/uniface/doc. É essa o library.chm. Então, qualquer dúvida que você precisar, tem vários exemplos. Isso aqui é uma excelente fonte de consulta, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, saber como funciona esse comando apstart, eu localizo ele aqui na pesquisa. E pronto, tenho todas as informações sobre determinado comando. Bom, então o apstart ele entrega o controle da aplicação para o gerenciador de componente do Uniface. Então, um comando bem simples, né? Na verdade, é um comando que inicializa a sua aplicação. Bom, depois de inicializada a aplicação, quando o usuário fechar a janela principal, o próximo comando a ser executado é o close. Esse close vai encerrar todas as instâncias de banco de dados que você tem. E da mesma forma que eu inicio a aplicação com apstart, eu termino a aplicação com apexit. Vamos procurar aqui apexit.
Clico em listar tópicos, está aqui, ó. Encerra a sessão da aplicação imediatamente. E aqui uma explicação do comando apexit. Beleza, pessoal? Bom, a princípio o Startup Shell é bem simples. Vamos salvar. Vamos fechar. E aqui eu tenho que compilar esse Startup Shell. Então o que ele tem? Ele tem um apontamento para a nossa biblioteca. Tem um menu, que é o menu que nós criamos na aula anterior, na videoaula 12. E tem um comando inicial, que ele chama uma tela inicial do meu sistema. API Start inicia a nossa aplicação, fecha as instâncias de banco de dados e encerra a aplicação. Esses comandos aqui, os dois últimos, só serão executados quando o usuário fechar a janela principal do nosso sistema. Beleza? Muito bem, galera. Então esse é o Startup Shell SCP. Vamos criar aqui rapidamente o form 0. Então vamos lá. Form frm000 form inicial. Criar componente sim. Usar template não. Criou um form. Vem aqui e já preenche componente properties. Então form inicial. Vamos colocar o autor, a data que ele foi feito, né? Depois vocês podem preencher certinho. Vamos colocar aqui a nossa library. Vamos colocar nossas gradinhas aqui, né? Vou alterar um pouco o tamanho desse componente, tá? Vou colocar ele com 200. Exagerei um pouquinho. Vamos colocar 190 de largura. Está aqui a nossa janela. 190 por 35. Um outro detalhe interessante nesse caso é aqui, ó, Window Properties. Nesse caso eu não vou ter barra de título e vou desabilitar os botões de janelas aqui, ó, minimizar, maximizar. Por quê? Porque vai ser uma tela só para apresentar uma imagem. Quer ver, pessoal? Vou tirar essa parte aqui dela ser alterado o tamanho pelo usuário, né? Vou desmarcar o resizable, beleza? E eu baixei aqui. A gente pode mudar a cor de fundo, tá? Vamos colocar uma corzinha de fundo aqui do formulário. E eu baixei uma imagem, pessoal. Baixei uma imagem. Do Google, fui lá no Google, achei esse arquivo aqui bonitinho, ó. Imagem fundo, só para a gente brincar um pouquinho com essa tela. O que eu vou fazer? Toda imagem você tem que colocar ela na nossa library, na opção Glyphs. Ok, pessoal? Então, na nossa biblioteca, olha aqui, ó, Insert Glyph. Basta você apontar para o arquivo aqui. Eu salvei na área de trabalho, a imagem. Vamos aproveitar e colocar esse arquivo que eu baixei. Está aqui, ó. Ele é um JPG, né? Então, o nome dele para o Uniface é imagem fundo. Linguagem sempre BRZ. Que significa Brasil, né, pessoal? Tenho que vir aqui também, ó.
e dar um compile glyph aqui. Vamos compilar esse glyphzinho. Compilação feita. Beleza. Agora eu posso voltar lá no Windows Properties e vamos tentar escolher essa imagem aqui, ó. Clica aqui no Retrieve Data. Ó, aqui apareceu as minhas imagens. Não sei se vai ficar bonito, mas vamos ver, né? Como é que se comporta aí. Compilar. O que acontece? Quando eu compilei esse componente, deu um erro, pessoal. Olha aqui, ó. Erro 1. Toda vez que der um erro, você vai ter que ir lá Ctrl M de Maria e observar aqui o Message Frame. Olha só. Está dizendo o seguinte, que não pode compilar um form que não tem uma entidade. Então eu sou obrigado a colocar uma entidade aqui, tá? Vamos colocar uma entidade aqui, dar um clique duplo sobre ela, cadastros. Toda entidade que ela não é do banco, nós costumamos dar um nome para ela de dummy, né? Então a entidade dummy é aquela entidade que não vai estar lá no Oracle, no SQL Server, não vai estar no SQLite. É uma entidade que não representa uma tabela do banco de dados em si. Vamos ver se vai compilar agora. Ó, já deu erro 0 aqui. Bom, pessoal, para a gente testar o nosso menu, como que vai funcionar aqui? Esse atalho que a gente está usando aqui para entrar no Uniface, se você observar aqui, é o Development, lembra? Que é um atalho que nós pegamos da instalação do Uniface. Esse atalho executa esse cara aqui, o idf.exe. Então, o idf.exe é o executável que representa o ambiente de desenvolvimento do Uniface. Certo? Então, ele fica aqui, ó, na pasta de instalação do Uniface. Uniface ou melhor, common bin. Se eu mostrar todos os executáveis dessa pasta, você vai ver o idf.exe aqui, tá vendo? Ó? Então esse camarada é o arquivo que representa o ambiente de desenvolvimento. Para o ambiente de runtime, pessoal, o executável correto é esse aqui, ó, é o uniface.exe. O que eu posso fazer? Vou criar um atalho para minha aplicação. Então, eu crio um atalho desse arquivo. Ok? Onde é que está o atalho? Está aqui, ó. Então, esse vai ser o atalho para o meu sistema. Posso renomear. Vou chamar de SCP. Mas eu preciso configurar um arquivo ASN. Ó. Aqui na pasta C197 Uniface ADM, eu tenho os arquivos ASN. Arquivos ASN são arquivos de assinalamento, né? Tem toda a configuração do Uniface. Esse ASN é o ASN para o ambiente de runtime. Perdão, para o ambiente de desenvolvimento. Eu preciso criar um ASN para a nossa aplicação, para a aplicação SCP. Para não começar do zero, a gente pode copiar esse server ASN aqui. Ó. Vou copiar esse arquivo para manter o original. Ctrl C, Ctrl V. E vamos chamar de scp.asn. Vou pegar essas três
parâmetros aqui do IDF-ASN que nós já acrescentamos anteriormente nas aulas anteriores, ou seja, para carregar a biblioteca, a nossa library, para a linguagem padrão ser Brasil, e essa terceira linha desabilita aquela mensagem de demo, né? Licença de 30 dias que a gente tem para aprender. Então eu vou colocar esses 3 comandinhos no meu ASN aqui da minha aplicação. Então esse ASN fica aqui na seção Settings, né? Esses 3 comandos. Esse ASN é o arquivo que vai conter toda a configuração da nossa aplicação. Então, pessoal, eu criei o arquivo, preciso apontar esse arquivo lá no atalho. Como é que funciona? É na propriedade do atalho aqui, ó. Então, basta você colocar /sn igual e o caminho. C:/uniface/adm/asn. E tem também um arquivo .ini, um outro arquivinho de configuração que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, /n igual a C, invertida, U97/uniface/adm/usys.ini. Podemos, na verdade, criar o nosso próprio .ini, né? scp.ini. Então vamos criar o nosso scp.ini. Está aqui, ó, o sys.ini que já vem na instalação do Uniface. Eu vou duplicar. Eu vou renomear para scp.ini. Uma coisa que eu já vou alterar aqui, pessoal, você pode editar com bloco de notas esse arquivinho, tá? Uma coisa que eu já vou alterar aqui é o logotipo. Aqui, ó, na seção Application, você vai encontrar logotime igual a 13, logosync igual a off. Já havia até deixado aqui uma linha de comentário aqui, ó. Logo igual meus projetos Uniface, Project Resource, Imagens, Logo BMP. Então, eu posso criar um logotipo para aplicação e fazer o apontamento do logotipo aqui, ó, no parâmetro logo do arquivo scp.ini. Vamos só conferir se essa imagem existe, né? Então, meus projetos Uniface, lembrando que essa é a pastinha da sua aplicação. Project Resources. Deixa eu me lembrar qual era o caminho lá. Ah, perfeito. Criar uma pastinha chamada Images. Podemos criar uma pastinha lá sem problema. Nova pasta, Images, e vamos colar aqui um logo que eu já tinha deixado pronto aqui, ó, na área de trabalho. E agora vamos testar, né? Para ver se vai funcionar. Então, vamos clicar aqui no SCP. Olha só. Fiz o apontamento errado aqui, né? Vamos lá, então. Está executando uniface.exe/sn C:97 uniface adm scp, né? Faltou o nome do arquivo ali. scp.asn. Vamos fazer uma pequena correção aqui no atalho. Vamos ver se vai funcionar agora. Tem mais um detalhe aqui no atalho, pessoal. Eu tenho que colocar como último parâmetro o nome do Startup Shell.
Lembra que nós criamos um Startup Shell chamado SCP? Então eu vou colocar ele aqui no final, SCP. Opa, agora começou a funcionar. Veja que interessante. Ele abriu o logo. Repara o logo aqui, ó. Tudo bem que essa imagem não combinou com o fundo. Mas está aqui a nossa aplicação, galera. Uniface 9 Runtime. Então a gente está executando agora o Uniface Easy. E olha que legal. O nosso menu principal com submenu 01, submenu 02 e submenu 03. E aqui é a nossa telinha, né? Cadastro tipos de documentos e fornecedores. Olha só. Já está com uma carinha de sistema agora, né? Vamos apagar esses testes aqui, ó. Apaga blá blá blá, teste. Vou deixar só as bolachas Titico aqui como fornecedor 1, né? Bom, pessoal, então nessa aula nós aprendemos bastante coisa. Criar o Startup Shell, criar uma ASN, na verdade duplicar uma ASN e fazer uma adaptação. Também vincular uma imagem de fundo na minha library como glyph e vincular uma imagem de abertura como logo da aplicação. Ok, pessoal? Na próxima aula nós iremos aprender a criar a tela do cadastro de documentos do Contas a Pagar. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.